Oiê, bem-vindos ao nosso episódio de hoje. Hoje nós vamos explorar um tema que muitas vezes nos envolve de maneira silenciosa e complexa: a dependência emocional. Quando falamos sobre esse tipo de dependência, não estamos apenas discutindo o desejo de estar próximo de alguém, ou a busca em algum momento por carinho, atenção, mas sim um padrão de relação em que a necessidade de aprovação e o medo de perder o outro se tornam avassaladores. E aí, nesse contexto, a dependência emocional pode parecer, a princípio, apenas uma demonstração de afeto e dedicação. No entanto, ela traz impactos profundos na autoestima e na liberdade pessoal, afetando a nossa saúde mental e até a qualidade de nossas escolhas. Hoje, nós vamos entender melhor como identificar essa situação, quais são os sinais de alerta e, o mais importante, como é possível resgatar a autonomia e construir relações mais saudáveis. Então vamos lá, vamos entender o que é dependência emocional. O que a gente acredita que seja dependência emocional? Não é um termo técnico, é um termo que a gente usa no senso comum. Se a gente fosse pensar em dependência emocional em termos mais técnicos, a gente vai explicar através de outras situações, de crenças, a nossa autoestima, as percepções que a gente tem sobre nós mesmos. Mas quando começa a caracterizar que de alguma maneira a gente tem uma dependência emocional do nosso parceiro, do nosso companheiro, companheira aí? Quando a gente precisa deste outro para se sentir bem, para se sentir confortável, para as nossas tomadas de decisão, para que a gente possa se sentir mais segura. A pessoa começa a ter uma percepção de que na ausência deste outro, ela se percebe de uma forma mais negativa, pior, com menos potencialidades, e que esse outro tem essa capacidade de deixá-la com esse sentimento de bem-estar, e de que também ela não é capaz de dar conta das próprias questões relacionadas a si e à relação, de forma geral. Então, o que a gente pode entender que acontece com uma pessoa que se relaciona de uma forma mais dependente? Então, existem características aí relacionadas, né, a uma baixa autoestima, uma baixa autoeficácia e crenças relacionadas além da sua autopercepção, aos relacionamentos. Né? Eu acredito que eu preciso me dedicar 100% à relação, eu preciso abrir mão de outras coisas ou de outras relações para me dedicar exclusivamente a esse relacionamento. Essa pessoa agora só deveria se dedicar de fato a mim. Então vai criando um jeito de funcionar dentro da relação, onde além dela ficar dependente do outro, ela acredita também que esse outro precisa estar suprindo diariamente as necessidades que ela tem. Outro componente relacionado à dependência emocional é a sensação de insegurança que a pessoa tem. Nessa sensação de insegurança, de que ela não consegue fazer as coisas sozinha, que as tomadas de decisão, elas vão ser disfuncionais, ou que ela não vai conseguir êxito naquilo que ela faça. Então, geralmente, ela está sempre com essa sensação de que ela não tem segurança suficiente. E muitas vezes o medo da rejeição, o medo do abandono vai cercear esse relacionamento. Essa questão relacionada à dependência afetiva, emocional, ela pode começar com um traço leve, né, relacionada a essas características de personalidade, essa autopercepção mais negativa, disfuncional, esse medo de rejeição e abandono, e ela pode ir ganhando um colorido, uma conotação, um grau de disfuncionalidade muito maior. Né? E a gente pode chegar aí numa pessoa que não é só dependente da relação afetiva emocionalmente, ela passa a ser dependente em todas as áreas da vida, né? Então, dentro de uma dependência emocional que a gente considera um traço, a pessoa tem dificuldade de se sentir bem, de se sentir capaz na relação afetiva, no relacionamento afetivo. Né? Em outras áreas da vida ela até consegue, trabalha, ela ganha o seu dinheiro, ela desempenha bem as suas outras funções, as outras áreas da sua vida, tudo ok.
É diante da relação afetiva que ela se sente mais insegura, tem esse medo da rejeição, medo do abandono, né, dificuldade na tomada de decisão por essas inseguranças, autoestima mais baixa. Agora, num espectro de gravidade maior, né, dessa dependência emocional, a gente pode até pensar em alguns transtornos de personalidade, né, um transtorno de personalidade dependente, na qual a pessoa tem essa dependência emocional, mas ela também tem uma dependência em outras áreas da vida. Essa questão relacionada, né, à insegurança, ao medo do abandono, à autoestima rebaixada, às crenças disfuncionais, elas cerceiam, elas perpassam todas as outras áreas da vida da pessoa. A área de trabalho, a tomada de decisão fica muito dependente do outro. Então aí a gente já está falando, né, não de um traço, mas de um modo de funcionar. Um jeito de funcionar muito prejudicial, que causa aí para essa pessoa problemas muito complexos, sofrimento mais agravado. Né, porque ela, diante da percepção que ela é incapaz de resolver problemas, de fazer escolhas assertivas e de que ela tem condição de lidar com a rejeição, com o medo, com o abandono, de uma forma que ela possa se reconstruir, passar por este momento, mas após isso se reconstruir, dar continuidade na vida, né, trazer sentido para essa vida de uma outra maneira, não ser dentro daquela relação, a gente já está falando aí de um transtorno de personalidade. Tem um outro transtorno de personalidade também, que a gente conhece como transtorno de personalidade borderline, que pode gerar também essa dependência emocional muito grande, né? Porque dentro desse adoecimento do transtorno de personalidade borderline, a pessoa tem muito medo de ser abandonada. E muitas vezes ela tem comportamentos muito disfuncionais e disruptivos dentro daquela vulnerabilidade que ela sente. O medo, né, de ser abandonada, de estar só, de ser rejeitada é tão grande que ela se percebe como incapaz de lidar com aquilo. Mas a forma, as estratégias que ela usa, né, para não ser abandonada são muito disfuncionais, disruptivas e acaba afastando esse parceiro. Então, todos os esforços que ela tem para manter essa relação, para não ser abandonada, acabam servindo ao contrário, acabam afastando essa pessoa do seu convívio e trazendo um maior sofrimento para essa pessoa. Tá? Agora vamos falar da dependência emocional, né, mais comum, como traço. Né, não como transtorno, mas como traço. O que a gente percebe, né, que muitas pessoas que têm essa dependência emocional são pessoas que vêm de uma percepção das relações mais distorcidas de fato, né, e também sobre os seus potenciais. Então a forma como ela se percebe, a autoimagem que ela tem, né, não só a maneira como ela se vê no espelho, mas a imagem que ela tem sobre ela, que as pessoas têm a respeito dela, o conceito que ela tem sobre si, a maneira que ela lida com as dificuldades, com os problemas. Então, muitas vezes, a pessoa com a dependência afetiva, emocional, ela tem bastante déficit em resolução de problemas. Né? Diante desse potencial de aparecer conflitos dentro da relação, ela se sente muito mal, porque é como se ela não tivesse a capacidade de lidar, de resolver bem esses problemas, de forma que ela possa voltar a um estado basal mais tranquilo, de se sentir segura, e esse medo da rejeição e do abandono se afaste, né? O que potencializa também que pessoas com dependência afetiva, elas engajem em relacionamentos também muito problemáticos, porque imagina, se uma pessoa que tem uma dependência emocional começa a se relacionar, né, com uma outra pessoa que tem traços, ou mesmo pessoas mais seguras, né, que conseguem lidar bem com as situações, com essa questão afetiva de forma mais funcional, esse medo da perda e do abandono não é algo, né, no dia a dia ameaçador, né, de fato a pessoa consegue olhar o contexto da vida de uma perspectiva mais ampla. Também tem uma visão de si mais tranquila e mais segura. Então, ele não vê a ameaça o tempo todo. Né? O dependente afetivo, ele vê ameaça em muitas coisas que são normais, são cotidianas. Então, assim, às vezes ele acaba se relacionando com pessoas também com traços mais narcisistas de personalidade. Né? Então, veja, é como se fosse um casamento perfeito. Uma pessoa, né, que de fato gosta de
para manter a percepção, né, de controle, de autoimagem, né, perante os outros, ele acaba subjugando alguém, né, a pessoa com quem ele está se relacionando, e essa pessoa muito submissa passa por situações muito desagradáveis, difíceis, né, e muitas vezes bem abusivas. Então, quando a gente percebe relacionamentos abusivos, a gente pode entender aí que talvez exista uma pessoa que tem traços de dependência ali afetiva, e pode existir outras que têm um traço mais abusivo, né, um abusador físico, um abusador psicológico. Então, isso pode acontecer dentro desses contextos. Como é que a gente faz para perceber isso? Como é que a gente tem essa dica? Porque tem pessoas que acreditam que esse funcionamento é o funcionamento normal. Casamento é para a vida toda, né? Depois que eu caso, eu preciso tolerar situações de submissão, situações de algum tipo de violência. A pessoa acredita que isso faz parte do relacionamento. Não, isso não faz parte do nosso relacionamento. As dificuldades vão acontecer dentro de um relacionamento. As inseguranças vão acontecer dentro de um relacionamento. Ainda mais em momentos, né, que às vezes a situação não tá tão legal, não tá tão ok. O relacionamento já tá passando por alguma fase mais complexa, mais difícil. Às vezes um ou outro, né, tá passando por problemas financeiros, o problema de serviço, né, a autoimagem, aí, a autoestima já tá mais abalada, né? Então, assim, todos esses fatores precisam ser considerados, tá? Então, assim, quando eu estou mais vulnerável diante de algum contexto que está acontecendo, é mais provável que eu também fique mais fragilizada. E a forma como eu vá reagir a essas situações pode estar muito relacionado às minhas crenças. Então, se eu tenho uma crença de que eu preciso ser mais submissa, né, principalmente as mulheres, que mulher tem que tolerar mais, que mulher, né, tem que aguentar muitas coisas, tem que abrir mão da sua vida, né, em detrimento ao casamento, aos filhos, ao relacionamento, essa pessoa vai se tornando uma pessoa muito dependente do outro, não só emocionalmente como financeiramente, né? Então, a dependência emocional, de alguma maneira, ela pode ser melhorada, né? A gente começar a ganhar mais autonomia e menos dependência afetiva, né? Se tornar mais, ter mais autocontrole, né? Das nossas tomadas de decisão, à medida que a gente vai criando habilidades, desenvolvendo habilidades, né? Passando por situações no dia a dia, que a gente possa ter essa percepção, essa sensação de que a gente tem autoeficácia, né, para resolver os problemas, de que a gente pode errar e ainda assim as coisas permanecerem ok, né, porque muitas vezes a pessoa com dependência, ela pode ser também uma perfeccionista, né, com medo de errar, com medo de não dar certo, ela passa essa responsabilidade para o outro, tanto na relação afetiva, quanto das coisas que acontecem na relação. Então, uma das coisas que a gente precisa entender é que existem formas da gente melhorar, né, nesse quesito, da gente não se sentir tão dependente emocionalmente do outro, da relação, né, principalmente das relações afetivas. Tem coisas que a gente pode fazer, pequenas coisas que a gente pode começar a fazer para se sentir melhor. Uma delas é entender que crenças são essas que eu tenho, como é que eu enxergo as relações, né, como é que eu enxergo aquilo que cada um, né, precisa fazer dentro de um relacionamento, né, o desempenho de cada um, o que eu acredito, né, essas crenças que eu tenho relacionadas a relacionamentos, né, a relação afetiva, são crenças realistas, né, será que não foram aprendizado, né, coisas que eu vi nas relações da minha infância, dos meus pais, das pessoas próximas, dos meus cuidadores. Como é que eu fui criando e desenvolvendo essa percepção de como é ter um relacionamento afetivo, né? Talvez você tenha todas essas crenças, mas a maioria delas sejam disfuncionais, sejam simplesmente pensamentos que foram introjetados de acordo com os nossos aprendizados, mas que no final das contas nos tornam uma pessoa sem autonomia, mais dependente, com a autoestima muito mais rebaixada. Coisa que a gente precisa entender, que essa necessidade que a gente tem, né, de afeto, de cuidado, é natural, todos nós temos, né, mas dentro da dependência emocional, isso é incessante, a pessoa precisa o tempo todo, né, dessa devolutiva do outro, né, de ter esse reasseguramento dentro da relação, né, de que o outro ama, de que o outro tá lá para proteger, de que o outro é capaz de fazer tudo por ela e de que ela não vai ser abandonada e como ter essa garantia,
né? Nenhum de nós tem essa garantia de que os nossos relacionamentos serão eternos, né? Que a gente, de alguma maneira, tem controle sobre essas questões, né? O que a gente pode fazer, né, é desenvolver estratégias, formas de se relacionar, de se comunicar com o outro, né? De desenvolver ações mais proativas, né? Para que a relação possa se manifestar, dar espaço ao outro para que ele possa se desenvolver dentro dos relacionamentos e também ter essas ações conosco, né, consigo mesma, né, fazer com que você possa, de fato, desenvolver essas habilidades, olhar para si, desenvolver suas potencialidades, né, para que a cada dia você comece a construir uma percepção de autoeficácia, de autonomia e de bem-estar. E quais são as principais características ou prejuízos da dependência emocional? Além da autoestima rebaixada, a pessoa com dependência emocional também tem muita dificuldade de colocar limites, impor limites ao outro, e ela tem uma dedicação excessiva ao relacionamento. Então, assim, toda a sua energia, sua dedicação está baseada na relação. A pessoa coloca pouca energia, né, poucos comportamentos, né, poucas atitudes, ações para o seu desenvolvimento próprio, pessoal. Né, toda a carga de energia, de expectativas está dentro desta relação, né, do que ela pode obter dentro dessa relação e do que ela precisa fazer para manter essa relação da forma que está, para que ela se sinta bem. Tá? Isso pode acontecer. Também pode acontecer dela continuar com esse investimento nessa relação, mas se subjugando de uma forma muito submissa às vontades, aos desejos, às ações, aos comportamentos do outro. Então ela acredita, né, de que de fato ela está errada, né, de que o outro está acusando, como se ela estivesse tendo comportamentos que desencadeassem nele aquelas emoções, aqueles outros comportamentos. Então, assim, é como se a pessoa se sentisse culpada, responsável pela dificuldade do relacionamento, e ela acaba sempre cedendo, né? Então, é o outro que está sempre certo, as dificuldades que eu estou tendo dentro da minha relação é de minha responsabilidade, é minha culpa. Então, ela sempre se mantém nesse lugar, de que ela está sempre errada, e ela está sempre tentando fazer coisas para agradar o outro. Tá? Dentro dessas dificuldades, desses prejuízos, essa questão de colocação de limites também é um fator muito importante. Porque se a pessoa não entende quais são os seus valores, aquilo que é importante para ela e aquilo que é importante para o outro, é muito difícil que você tenha uma relação equilibrada, uma relação saudável. Né? Porque sim, se o outro está passando dos seus limites, de algum momento você precisa dizer, opa, daqui não dá para passar. E se impor de alguma forma, né? Achar um momento, ter uma estratégia de como conversar, de como mostrar para o outro que esse tipo de comportamento, né, invalida, diminui a disposição ou o desejo de estar próximo, de estar junto. Né? E a mesma coisa o outro, porque a pessoa que está vivendo essa dependência emocional, né, muitas vezes de uma forma prazerosa, porque ela está recebendo ali de alguma maneira essa dedicação, esse amor e alimentando ali aquela fantasia, né, de permanência ali, de não abandono, ela acaba também ultrapassando os limites do seu companheiro, da sua companheira. Ela tem uma possessão daquela pessoa, né? Então ela quer o tempo todo aquela pessoa só com ela quer afastar essa pessoa do convívio social, ao menor comportamento dessa pessoa de querer ganhar um pouco mais de liberdade, de ter mais individualidade, já soa para ela de forma ameaçadora, né? O ciúme já se torna aí, de alguma maneira, não precisa nem ser com relação a alguém, mas esse outro está se afastando de mim, está me dando indícios de que talvez, né, eu já não esteja sendo suficiente, já não esteja sendo boa o bastante e eu posso vir a sofrer aquilo que eu tanto temo, que é ser abandonada ou perder essa relação. E que estratégias que a gente pode ter para melhorar, né, essa questão de se tornar mais independente, ganhar mais autonomia, ter uma autopercepção, né, um autoconceito mais positivo? Né? Então, uma das coisas que a gente pode fazer é começar a desenvolver atividades, né, participar de atividades que reforcem a sua autonomia. Então, assim, atividades prazerosas que você goste de fazer, né, ou que você goste, ou você queira aprender algo, mas que não dependa de alguém, né, que você possa fazer sozinha. Então, fazer coisas sozinha
né, de que você possa se desenvolver ou que você possa sentir essa sensação de completude e prazer, é muito importante para que você vá desenvolvendo, né, essa identidade individual separada do outro, né? Eu tenho uma identidade que tá desfusionada, né, da relação. Então, tem o outro, né? Eu, o outro e o relacionamento. Eu consiga ter essa autopercepção, né, de mim, da minha própria identidade. Uma outra questão é desenvolver essa percepção, né, de que as crenças, né, os pensamentos que nós temos sobre nós, a forma como a gente se sente diante das situações, podem ser crenças disfuncionais, aquilo que a gente conversou ali no comecinho, né? A pessoa pode ter aprendido dessa maneira, ela foi crescendo, né, aprendendo sobre as relações de determinada forma e ela foi criando, né, desenvolvendo uma crença de que para ser amado, para ser amável, né, para que alguém possa amá-la, ela precisa ser de uma maneira ou de outra, ou ela precisa aceitar, se subjugar, né? Então, assim, desenvolver crenças mais realistas sobre si, sobre o outro, né, e sobre como se relacionar, também vai te ajudar a melhorar essa questão, né, e se tornar mais independente e menos dependente emocionalmente do outro. Trabalhar também as habilidades sociais, interpessoais, de comunicação é muito legal, porque à medida que a gente aprende a se posicionar, né, a falar, a comunicar de forma mais assertiva, nem tão passiva e nem tão agressiva, que pode acontecer dentro da dependência emocional. Isso vai trazendo também uma percepção de que eu consigo lidar com as minhas emoções, eu as reconheço e posso comunicar isso ao outro, né? Também colocando aí limites, as paradas dentro dessas situações mais abusivas. Então, assim, desenvolver uma comunicação assertiva também pode te ajudar, né? Vai ajudar com que você tenha melhor percepção sobre si e seu medo diminua. O seu medo diante deste relacionamento diminua. Então, essas estratégias podem ajudar você a construir um relacionamento mais saudável, mais autoconfiante, né? Você ter essa percepção de valor próprio, né, que de fato você consegue fazer coisas gostosas, positivas dentro da relação, tem coisas, né, que talvez em alguns momentos você vai se colocar numa posição onde o outro vai tomar a frente, em outros momentos você vai tomar a frente, mas é uma troca, é um jogo, né, onde vocês têm isso acordado dentro da relação, né, não na maneira como você se percebe. Eu percebo que eu sou uma pessoa sem capacidades e eu não dou conta dessas tomadas de decisão, né, a minha preocupação com medo e abandono é tão grande que eu preciso o tempo todo desse reasseguramento e dessa validação. Usando dessas estratégias, você pode sim se ajudar a melhorar nesse quesito, né? E caso você perceba que essa dependência emocional, né, é muito grande, você já tentou algumas coisas e não conseguiu, isso está causando um sofrimento para você, ou para o relacionamento, ou mesmo essa percepção de ameaça e de abandono é uma crescente na sua vida, e talvez aí já seja o momento, né, de você estar buscando uma ajuda profissional, buscando uma ajuda, uma psicoterapia, porque você pode fazer um trabalho de autoconhecimento, entender de onde estão vindo essas crenças, né, esses pensamentos aí que estão passando pela sua cabeça, as formas, as estratégias que você tem para lidar com essas coisas, maior habilidade de regulação emocional, né, e desenvolver as suas potencialidades, para que você possa de fato ter uma vida com qualidade e possa ter um relacionamento com qualidade, onde você possa usufruir de forma saudável, né, da companhia de outra pessoa, e não que você esteja com alguém porque você acredita que você não pode estar só, você depende do outro para ser feliz ou para estar bem. Queria deixar para você uma dica de livro, né? A gente falou um pouquinho sobre dependência emocional. Existe um livro de um psicólogo, Walter Rizzo, chama Amar ou Depender. É um livro bem bacana, né, para o público em geral, mas que tem aí as bases da terapia cognitiva explicando um pouco sobre essas nossas crenças, os nossos pensamentos, né, esse aprendizado dentro do nosso processo evolutivo aí, das relações que nós tivemos na nossa infância e de como a gente pode fazer, né, para ter relações mais saudáveis, mais individualizadas e que garantam bem-estar para você e para o seu parceiro ou parceira. Tá, eu trouxe para vocês esse livro aqui nessa imagem, não tenho ele físico, mas dê uma olhadinha aqui.
Essa é a capa do livro, Amar ou Depender. Talvez essa seja uma edição mais antiga, já tenha uma outra edição com uma capa diferente. Mas esse é o livro que eu falei um pouquinho para vocês agora. É um livro super bacana e que vale a pena a leitura. É uma leitura fácil, né, gostosa, prazerosa, um livrinho pequeno, curtinho e que pode te ajudar. Espero que vocês tenham gostado. Esse tema é bem complexo, a gente pode falar dele em outros momentos por aqui. Deixe sempre as suas perguntas, né, os seus likes aí, sinalizem para mim o que vocês estão achando. Vá até as minhas redes sociais, no meu Instagram, no Facebook. Lá também a gente pode conversar um pouquinho sobre essas questões e outras muitas. Deixem dicas lá de temas, de assunto que vocês gostariam de ver por aqui. E eu agradeço mais uma vez e conto com vocês. Um beijo.